Senhor e Mestre Jesus, aqui estamos aqueles que te amamos, fazendo a nossa pausa habitual para as atividades espirituais a que nos dedicamos. Praza-te, Senhor, que as nossas aspirações mais significativas encontrem guarida nos teus sentimentos nobres, que através da tua inspiração possamos aurir as energias, o equilíbrio e o bem-estar no serviço da luz, para darmos prosseguimento à nossa jornada. Permite-nos a alegria de contar contigo, sentindo-te entre nós, abençoando-nos o esforço. Desse modo, em teu nome e em nome de Deus, de Maria Santíssima e dos Espíritos bons, iniciamos a nossa reunião, formulando votos de muita paz para todos nós. Que o Senhor seja conosco e nos abençoe. O Espírito Amélia Rodrigues, em uma página admirável, que está inserta em Luz do Mundo, fala-nos da cura real. A cura real para Amélia Rodrigues está expressa em um diálogo mantido entre duas mulheres amadurecidas em pleno verão de Roma. Aqueles eram dias tormentosos. O cristianismo ameaçava o Império Romano. Ameaçava no sentido de abalar-lhe os alicerces materialistas. O politeísmo pagão havia se enraizado pelas diversas terras conquistadas, e era natural que, pela tentação do orgulho e das vaidades humanas, as deidades do Olimpo houvessem descido até as grandes casas governamentais de Roma, chegando ao ápice da loucura, quando Augusto exigira a colocação de ser o imperador de antecedentes divinos, a sua efígie ser consagrada como a de um deus, e ele está presente nos santuários de todo o império. Esta ameaça que o cristianismo fazia chegava das vozes sufocadas das catacumbas. Eram homens e mulheres humildes, corações assinalados pelas ânsias da liberdade, pessoas que haviam sido tornadas galés pela injunção da guerra. Eram os pedagogos gregos, homens da Numídia, nobres que vieram do norte da África, pessoas de destaque da Ásia, que agora marchavam pelas ruas de Roma na ínfima condição de servidores no guante da escravidão. Nas noites mais tormentosas nas catacumbas, ouviam-se vozes de esperança e levantavam-se os hinos de alegria exaltando Jesus. Naquela oportunidade em que Pedro e Paulo traziam a certeza da imortalidade da alma e a mensagem da ressurreição do homem de Nazaré, duas damas conversam defronte do foro, numa das montanhas que circundam a capital do império. A alameda imensa, formosa, salpicada de flores silvestres e de rosas, e as duas dialogando en passant a respeito das novidades que agora abalam o império. Uma delas, com cabelo salpicado pela neve dos anos, lhe diz emocionada: como vos afirmo, nobre Lavínia, os cristãos são pacíficos, são pacificadores. A mensagem de que se fazem objeto é uma mensagem de paz, irisada de esperanças e portadora de bênçãos. A mim me parece que a perseguição surda, desencadeada pelo imperador Domiciano, e de que se faz o tremendo sicário, este perseguidor implacável que é chefe dos pretorianos, não tem qualquer motivo que leve como justificativa. Os cristãos estão apagados no Trastevere,
o bairro da pobreza, da soldadesca. Eles se misturam entre os nobres na condição de escravos. Diante dos patrícios silenciam suas vozes, mas ninguém pode impedir que eles aspirem pelo reino dos céus. A necessidade de buscar Deus, esse Deus único de Israel, esse Deus soberano Senhor do universo, não pode ser esse direito asfixiado pelas armas, ou seus corpos a se tornarem tochas vivas, fumegantes ao caírem das tardes. Deliras, Miriam. Como te atreves a falar de Jesus a uma patrícia romana? Tu não sabes que o meu clã vem da casa Júlia, que nos tem dado os mais nobres Césares. Naturalmente eu sou tua amiga. Eu compreendo as seitas que vêm do Oriente rebelde. Eu entendo naturalmente a tua condição de judia, mas eu te tenho tratado com bonomia, com elevação. Jamais eu pus a prerrogativa de mulher do império. Temos sido amigas faz muitos anos. É de estranhar que agora descerres os lábios para falar dos cristãos. Naturalmente tu és seguidora de Jesus, porque esses argumentos procedem de uma fonte contaminada pela presença do carpinteiro. Serás tu, por acaso, uma dessas víboras que o imperador pretende esmagar através de tigelinos? A mulher reclinada no triclínio, ainda portadora de uma beleza diáfana, apesar dos avançados anos que lhe haviam emoldurado a vida de rugas e de cabelos brancos, sorriu com certa melancolia e disse: se nós os cristãos somos víboras, a minha amizade para contigo faz 30 anos deve ter demonstrado que não há em mim qualquer peçonha. Aprendi a amar-te na condição de verdadeira amiga, mais velha, mais experiente. Temos confidenciado as nossas queixas, falado das nossas ansiedades femininas. A tua benignidade para comigo, hospedando-me na tua casa nobre por vários anos, demonstra-me a grandeza do teu coração, mas a minha fidelidade para contigo não tem sido menor. Ó nobre Lavínia, eu gostaria que soubesses que Jesus é o sol no crepúsculo desta civilização corrompida, e que nós cristãos aspiramos pela claridade do dia, como cego tropeçando nas sombras, procura a bênção das noites estreladas na paisagem das suas almas sofridas. Miriam, como pudeste silenciar por tantos anos a tua crença? Tu és cristã? Sim, senhora. Eu sou cristã. E aprendi a amar Jesus. A dama nobre reclinou, e o péplo que lhe caía pelos ombros levantou-se suavemente pelo vento. Não me digas que tu conheceste ao crucificado. Sim, eu o conheci. Eu era mais do que uma adolescente quando tive a oportunidade de ser levada a Jesus. Como tu sabes, a minha enfermidade veio-me com as febres do deserto. As minhas pernas ficaram entanguidas. Perdi a movimentação em plena infância. E meus pais, que pertenciam à descendência de Davi, levaram-me daqui para ali aos médicos da Babilônia e da Assíria, sem lograrem qualquer paliativo para minha paralisia. Ouvindo falar de Jesus, conduziram-me à casa do pescador Simão, que diz estar em Roma a esta hora, para que o carpinteiro Galileu colocasse-me as suas mãos generosas, restituindo-me a saúde. Jamais me esquecerei, levada numa queima por 4 escravos que meu pai contratara. Cheguei a Cafarnaum, a cidade das rosas e da sinagoga, e tive a oportunidade de conhecer Jesus, para o não esquecer nunca mais. Ele brincava com as criancinhas diante do mar,
As ondas ligeiras beijavam as praias, ávidas de carícias. Os tamarindeiros em flor abriam as galhadas diante do mar. As aves dos céus churriavam, e o doce perfume de azaleias perdidas no bosque chegavam até nós carreadas pelo vento brando da madrugada. Papai colocou-me diante dele, e quando ele me olhou, eu tive a impressão de que 2 retalhos dos céus foram esculpidos no seu semblante marcado pelo sol do deserto. Havia estranha e peregrina luminosidade no olhar, a tez bronzeada, a testa larga, os zigomas da face parecendo querer arrebentar a pele curtida, os lábios arroxeados e levemente trêmulos, a barba que lhe caía sobre o tórax magro e a cabeleira que lhe emoldurava a cabeça como um halo de luz, fizeram-me enternecida antes que ele descerrasse os lábios para fazer-me a indagação. As lágrimas aljofraram meus olhos e eu comecei a tremer pela ternura dos raios que seus olhos despejavam sobre mim. Então ele indagou: que desejas que eu te faça? Emocionada profundamente, eu lhe respondi: que me restituas o movimento das pernas, que me concedas a saúde, Senhor, que me facultes andar outra vez. Eu sou jovem e sou mulher, acalento pleno de ter um lar, ambiciono uma família, anelo pela felicidade que a paralisia me roubou. Eu desejo, Senhor, que não lhe pude dizer mais nada, porque as lágrimas em abundância dominaram-me na emoção a voz, e eu me senti trêmula diante do seu olhar de compaixão. Ele acercou-se-me suavemente, como se fosse um bálsamo, e colocando a destra sobre a minha cabeça, agora suarenta apesar do amanhecer, falou-me numa ternura inesquecível: Miriam, eu poderia fazer o que me pedes, mas tu mereces muito mais. Eu te darei além daquilo que desejas. Eu te darei muito mais, Miriam. Não me parece a mim tão importante a saúde do corpo. Eu te darei muito mais. Vai em paz e espera. Miriam fez uma pausa. Lá fora, pela rua de Roma, a movimentação trazia a melodia das vozes na algaravia do dia em pleno. Podia-se ver à distância as águas prateadas do Tíbere e os grandes ciprestes balouçando ao vento. Então Lavínia, profundamente revoltada, perguntou-lhe: e que te fez ele? Afinal, tu continuas uma... Não disse a palavra inválida, mas a projeção da sua emotividade foi de tal natureza que aquela expressão pesada, dardejante, ofensiva, pareceu bater no corpo cansado de Miriam, que, recuperando a tranquilidade, continuou a contar. É verdade, eu continuo inválida. Durante os primeiros dias eu aguardei a saúde, com aquela expectativa da noiva que aguarda o bem-amado que não chega. Mas à medida em que os dias, as semanas, os meses se passaram, a frustração foi substituída pela revolta, e a mágoa, e o desespero, e o ódio porque ele me enganou. Afinal, o que me dava além do que eu havia pedido. Eu não lhe havia pedido em demasia. Havia solicitado o que era natural. Uma menina de 15 anos deseja saúde para viver, a cura. Até eu tinha um namorado. Ele me prometia sonhos e flautas e festas. Eu ambicionava por um lar. Mas que lar eu poderia dar a um jovem sonhador?
que agora me abandonava pela minha inutilidade de mulher. Quando mais tarde eu soube que ele foi crucificado, eu sorri. Para que nunca mais ele ludibriasse a ninguém. Para que a sua mensagem de mentira não entorpecesse o coração das pessoas iludidas. Só mais tarde. A juventude é má conselheira. A idade jovem é um licor que nos embriaga para deixar às vezes nas veias das emoções o mosto e o desagrado de uma ressaca que nos atormenta. À medida que os anos se passaram e eu vi as pessoas a que ele curara enfermar outra vez, cegos que haviam recuperado a vista, mas que perderam a paz, mulheres que recuperaram o som da voz, mas que se entenebreceram no jogo das ilusões, pessoas que tiveram o corpo lavado da ranceníase e das pústulas, das dermatoses e das feridas, e que não eram felizes. Eu comecei a experimentar uma estranha paz, uma sensação de harmonia que me invadia de dentro para fora o coração. Eu comecei a considerar que a vida era o que dela cada um faz. A serenidade se me foi apossando, e diante daqueles que caminham para a desgraça, os que correm para o abismo, os que se movimentam na direção do crime, eu comecei a achar que a minha paralisia não era tão cruel, que os meus limites não me faziam tão infeliz. E um dia eu me dei conta que havia logrado o que era de mais importante, a cura real. Eu não havia recuperado a movimentação do corpo, mas eu havia recuperado a saúde interior. Valia a pena estar num cárcere de paralisia, a caminhar na direção do prostíbulo. Era melhor não ter fruído as emoções do amor, a ter degenerado nas sensações que desequilibram e envilecem. Então eu me dei conta de que ele havia dito: mais tarde eu te darei a cura real, eu te darei além do que tu me pedes. E em verdade ele me curou a alma. Como tu vês, nobre Lavínia, eu jamais me queixei dos meus limites e movimentos. Sempre fui alegre. Tu dizes que o meu riso enche de júbilo a tua casa. E é verdade. Os meus sorrisos encantam-me e trazem a sonoridade das minhas esperanças a este lar que me acolhe. Jesus sabia que para mim era mais importante a saúde moral do que a recuperação orgânica. O corpo é uma veste, não é a realidade. E toda veste, por mais se demore, ela se esgarça, ela degenera, ela se despedaça e não deixa vestígios. Mas a paz interior que tem uma duração eterna, esta dignifica o homem, eleva-o e torna-o verdadeiramente feliz. Lavínia contemplava, reclinada no triclínio, no grande divã, aquela mulher ainda de beleza lirial, que fazia quase 50 anos, experimentava a paralisia sem queixas, e diante do seu olhar iluminado de ternura, Lavínia lhe disse: desculpa-me, tu não és peçonhenta nem má, mas é que dizem que os cristãos incendiaram Roma, e que eles pretendem derrubar o império, acabar os nossos deuses e entronizar o seu Deus, um Deus que afinal não se salvou a si mesmo. Como te lamento, senhora. Será que Deus necessita de salvar-se? Jesus é o Filho de Deus e veio nos ensinar a sofrer. Aceitou uma cruz de vergonha sem ter crime, para que nós, os criminosos,
ao recebermos a nossa cruz, tivéssemos lenido o coração pela justiça. Ele não se salvou porque o seu reino não é deste mundo. Ele nos veio ensinar que o reino começa no coração, em forma de paz, de felicidade, de harmonia. É por isso que os romanos dizem que ele não se salvou. E Diana, caçadora, e Mercúrio, deus do sol e da guerra, e Júpiter, as fantasias de mentes arrebatadas, e as heranças gregas do túnel das Denaides, da montanha de Sísifo. Será que a mente humana pode conceber, em todo este politeísmo de construção mental, a realidade que ultrapasse a mensagem do amor? Pois eu te digo, Lavínia, Deus é amor. Esta é a mensagem de Jesus. E somente através do amor o homem se encontra consigo próprio. Foi para isto que ele veio, para dizer que a viagem terrena é breve, abrindo a porta da eternidade que nos aguarda, em uma dimensão indimensional que nos propiciará plenitude e realização interior fora da morte, do sofrimento e das dores. Lavínia curvou-se sobre a paralítica, abraçou-a de olhos úmidos de pranto, beijou-lhe a testa, e naquela tarde, ao cair do sol, 100.000 espectadores, no circo máximo, levantavam-se de quando em quando, lulendo como animais, para homenagear os deuses, enquanto lá na arena ensanguentada, magotes sucessivos de homens, mulheres, crianças e velhinhos eram despedaçados pelas patas de animais famélicos e selvagens, para atender à esquizofrenia de Domício Nero, o grande psicopata da Casa Júlia. Eu me recordei deste maravilhoso diálogo de Amélia Rodrigues, que ela inseriu como último capítulo do seu Luz do Mundo, para recordar as nossas defecções, a nossa continuada fragilidade, os nossos problemas, as nossas carências, as nossas enfermidades. Esta correria louca na busca da ave do paraíso, que sempre está onde não nos encontramos e que sempre chegamos ao lugar de onde se evadiu. Adeus a saúde é a meta de todos aqueles que sofrem. Esta busca interna que nos leva de um para outro lugar, antes mesmo de pensarmos na realidade do que a saúde integral e do que é a cura real, tem feito que as nossas mazelas se tornem mais afligentes e mais desesperadoras do que o são na sua realidade causticante. A dor se convencionou dizer que é castigo divino. O sofrimento passou através da história como punição de um Deus iracundo e feroz. Mas a doutrina espírita nos veio dizer que a dor é um fenômeno de desgaste biológico na área orgânica ou de lapidação moral na área da emotividade. A dor está presente em todos os painéis. Se a pedra falasse diante da erupção vulcânica ou da explosão granítica, em que as moléculas e partículas atômicas se dissociam, iria também dizer da aflição imensa que o burio do homem que trabalha o mármore produz na sua brutalidade para arrancar a estátua. Se a árvore pudesse falar, ela contaria também da seiva que verte quando a serra elétrica lhe adentra as células, ou ela se queixaria da fitopatologia que ele consome interiormente quando vidas microscópicas lhe transmitem enfermidades cruéis. E diria que sofre
no seu sistema nervoso embrionário, que se manifesta instintivo no animal. Se ele pudesse dizer, também falaria que esse desgaste que faz parte do porte evolutivo biológico lhe trucidava a sensibilidade. No homem, a dor é o estágio moral. E ela tem a profundidade que diz respeito à emotividade, à evolução de cada criatura. Um corte em o esquizofrênico não lhe provoca qualquer sensação de dor. Ele olha e sorri ante o sangue que verte. Em o autista, uma dilaceração na carne lhe provoca o sorriso. Em o esteta, uma dilaceração corporal provoca uma insuportável agonia, mas uma ingratidão dilacera as fibras da alma. A dor não é punição de Deus, é fenômeno da evolução da vida neste planeta de provas e expiações que habitamos. É o resultado da nossa eleição por um livre-arbítrio desorganizado que nos leva a optar, tendo que dar prazer sem sacrifício, àquilo que sacrifica o prazer para a felicidade. A doutrina espírita nos veio dizer que a dor está na dimensão direta da consciência de culpa e que sofrer é inevitável, porque o sofrimento marcha ao lado do amor. Quando o amor não é ouvido, instala-se a dor. O amor é de Deus, a dor é dos homens. Então a doutrina espírita nos veio dizer que devemos luarizar as nossas dores, procurar a cura do sofrimento, mas procurar sobretudo arrancar as matrizes do sofrimento, libertar-nos das lágrimas, porém secar o nascedouro das lágrimas, que é de natureza moral. A doutrina espírita nos veio dizer que a dor procede das nossas inexperiências e desequilíbrios desta e de outras vidas que agora nos cabe superar. E através do amor, da ação generosa, nós poderemos minimizar os nossos sofrimentos. Para tanto, a divindade permitiu a contribuição da ciência, a colaboração da mediunidade, as terapias alternativas, mas nos desejou, sobretudo, a viagem ao mundo interior para a harmonia do ser dentro de si mesmo. Encontrando a harmonia lograda por Miriam, as diferentes enfermidades da aparência perdem o seu significado. Na hora em que fizermos a viagem interior consciente, as nossas agonias de dentro e de fora terão diminuídas de intensidade o seu guante, e poderemos conviver com sofrimento sem amargura, nem rebeldia, sem desesperação, nem cólera, porque ninguém, sem exceção, marcha seu sinete da dor. A dor condecora-nos a cada um, deixando as suas insígnias, para que possamos ver as cicatrizes da nossa grande jornada, quais pés cansados de uma grande viagem, que agora repousam sobre o coxim da chegada. A dor não é a maldição dos céus, é a bênção da vida, para o calceta, para o rebelde, para o delinquente, que se não submetendo ao apelo do amor, dobra-se sob a cruz das exigências evolutivas. E nos repetimos, lícito buscar a cura, tentar diminuir o sofrimento, mas ter em mente que acima das pequenas e transitórias curas, devemos considerar a cura real, a nossa transformação moral, a nossa dedicação ao bem, o nosso espírito de serviço, já que biologicamente todos vamos morrer. Hoje, amanhã, a posteriori, todos vamos desencarnar. É inevitável, e nenhuma desencarnação ocorre, senão quando se dá o desgaste da organização física, a interrupção do ciclo biológico, o fenômeno da anóxia cerebral, a necessidade de retornar à casa que é nossa origem. Meditemos
aprofundemos reflexões. E toda vez que o sofrimento nos bater à porta, ao invés de sairmos em desabalada correria na busca da aventura e do fantasioso, paremos para meditar nos benefícios do sofrimento, que advirão com a nossa atitude de paz e de esperança, até o instante em que já se não faça mais necessária a dor para a nossa libertação espiritual. Vamos orar.